Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme A Voz das Mulheres. O filme é da realizadora canadiana Sarah Polley e o título original é Women Talking, que assim traduzido literalmente é Mulheres Falando, ou neste caso mais Conversando. O argumento para o filme foi adaptado a partir do livro homónimo da escritora canadiana Miriam Toews e ganhou o Oscar em 2023 para melhor argumento adaptado. O filme é de 2022. Este filme baseia-se numa história verídica que aconteceu entre 2005 e 2009. Eu não sei se vocês querem saber esta história, portanto eu vou deixar aqui um marcador que passa diretamente para o filme em si. Isto porque eu pessoalmente gosto mais quando eu não sei qual é a história. Mesmo que eu saiba que é baseada numa história real, eu não sabendo a história, é interessante perceber como é que, neste caso, a realizadora me leva até eu saber o que é que se passa aqui, porque nós entramos no meio da ação, então não sabemos bem o que é que ainda se está a passar. E vamos descobrindo, descobre-se rapidamente, mas leva algum tempo, mesmo assim. E é uma coisa sutil, e é uma coisa calma, e então, se vocês não querem, ainda não viram o filme, têm curiosidade, e como eu gostam de ser um bocado conduzidos, eu se calhar saltava esta parte e ia diretamente para a parte em que eu só falo do filme como obra artística. Pronto. Então, como eu estava a dizer, este filme baseia-se numa história verídica ocorrida entre 2005 e 2009 numa comunidade menonita que estava na Bolívia. O menonismo é um ramo do cristianismo. Pronto. Neste caso, estamos a falar de uma colónia, era a colónia de Manitoba, de cerca de 2.000 pessoas, homens e mulheres, e era uma comunidade, ou uma colónia, eles chamam aquilo sempre colónia, ou elas, nós quase só as ouvimos a elas. É uma colónia ultraconservadora, portanto isto é um cristianismo evangélico, acho que está separado um bocado do Vaticano, vamos lá, e um bocado ou bastante separado, não sei, não interessa. E neste caso é uma comunidade ultraconservadora. Então, durante estes anos, de 2005 e 2009, foram abusadas cerca de 151 mulheres e crianças do sexo feminino. E isto acontecia em circunstâncias sempre muito esquisitas, ou seja, era normalmente durante a noite e as mulheres ou as crianças acordavam magoadas, tinham sido abusadas sexualmente, iam-se queixar, fosse aos anciãos, fosse aos quem, enfim, tinha alguma responsabilidade, era desvalorizado aquilo que elas diziam-lhes que era da imaginação delas, que era um demónio ou fantasmas, coisas assim. E foi só quando os homens que andavam a fazer isto foram apanhados em flagrante é que se percebeu o que é que estava a acontecer, se bem que penso que as mulheres já deviam desconfiar, não sei. E os anciãos perceberam que tinham em mãos uma coisa assim escabrosa demais, se bem que eles não tendo dado importância antes, eu acho que se os outros não tivessem sido apanhados em flagrante, provavelmente aquilo tinha continuado durante sabe Deus quanto tempo. Mas, enfim, tudo bem, isto é uma coisa que me irrita bastante. Então o que é que acontecia? Eles, no fundo, os anciãos perceberam que aquilo era demasiado para eles e chamaram a polícia. Porque isto era uma comunidade um bocado fechada, eles estavam numa zona remota, na Bolívia, mas acharam que era bom meter a polícia ao barulho e houve condenações à prisão. Com penas pesadas, como deve ser, enfim. Mas, no fundo, o que acontecia é que havia um veterinário de outra... Isto é uma história de terror, pessoal. Havia um veterinário de uma colónia dali perto, ou outra colónia qualquer, que fazia uma mistura com anestésicos veterinários e era uma mistura que dava para pulverizar. Então o que estes gajos faziam, os violadores, era pulverizavam para dentro da casa, ou não sei muito bem como, toda a gente adormecia e eles iam e violavam as mulheres. Pronto. Algumas delas engravidavam, era assim, do arco da velha, ok? Então, e pronto, foram todos presos, incluindo esse normal do veterinário que, não tendo violado ninguém, daquilo que eu percebi, pois eu não fui muito a fundo na história, mas acho que ele, basicamente o que ele ganhava com aquilo era que pagavam-lhe por esse anestésico. Mas, tipo, se esse gajo não tivesse vendido, eles se calhar não levavam à frente, teriam muito mais dificuldade e não levavam à frente aquela
Coisa horrível que durou durante 4 anos, pessoal. 4 anos. Enfim, só o que eu quero dizer com isto é que para mim esse gajo que vendeu o anestésico também seria preso durante 25 anos. No fundo é isso que eu quero dizer, mas pronto. Passando para o filme. Quando o filme começa, os violadores foram descobertos, estão fechados num barracão, há uma mulher que consegue abrir o barracão e entra com uma foice e ataca-os. Em termos físicos, este pessoal tem muito um aspecto tipo... Eu sei que não são bem mormons, porque eu estou habituada a ver às vezes na televisão essas comunidades, se bem que eu acho que há diferenças entre comunidades, pronto. Mas foi o que me fez lembrar, as mulheres com os vestidos, com cores muito... tipo castanhos, beges, assim uma coisa muito discreta, todas ali fechadas até ao gorgomil, mangas compridas, saias compridas, lenço na cabeça, estão no meio do campo, as casas agora não me lembro, mas sim, acho que são de madeira e tal, mas têm aspecto de casa para viver, não é? Mas têm carroças, têm cavalos, portanto uma sociedade realmente afastada do mundo moderno, vamos lá. Muitas crianças ali a brincar no meio dos campos. E nesta cena em que a mulher vai com violência, com uma foice e ataca, ela no filme nós não vemos, mas parece que ela consegue apanhar alguém. Nós, aliás, não vemos homens praticamente, nós vemos tipo uns braços e umas pernas, mas não os vemos de facto. Há só um homem que aparece no filme, que tem protagonismo, mas que está a servir, no fundo, estas mulheres. Então o que é que acontece? Estes homens saem da colónia, são levados pelos anciãos ou por outros homens, ou seja o que for, elas ficam sozinhas nesta colónia. É claro que este filme é uma ficção, sendo que eu depois descobri que a colónia tinha 2000 pessoas, eu percebo que isto não seria possível, tipo, levá-los a todos para fora da colónia, mas neste filme é como se elas ficassem sozinhas na colónia, apenas com as crianças, os filhos todos e um homem que é o professor dos rapazes. E quando eu digo professor dos rapazes é porque estas mulheres não sabem ler nem escrever, não são ensinadas. Só os rapazes é que são ensinados. Portanto, há uma clara separação por género. Elas não decidem nada e, enfim, tratam dos campos, da agricultura, etc., dos miúdos, da casa, aquelas coisas. Mas, no fundo, tratando disso tudo, têm algum poder. Então, elas reúnem-se para votar. E como é que elas votam? Há uma rapariga que tem muito jeito para desenhar e faz um desenho que representa ficar na colónia e não fazer nada. Pronto, aquilo aconteceu, paciência. Ficar na colónia, mas lutar e deixar a colónia. Então, elas são convidadas, esta comunidade de mulheres, e aqui aparecem muitas mulheres, são convidadas a votar em qual das opções, ou que opção é que escolhem. E votam com cruzinhas por baixo de cada desenho. Eu agora não me lembro muito bem dos resultados das votações, mas eu penso que não era nada de muito concreto, de muito claro. O que é que a maioria desejava, estava muito distribuído. Muitas mulheres queriam ficar e pronto, e este é o destino delas, até porque eles depois ameaçam que se elas deixarem a colónia vão parar ao inferno. Muito engraçado. Portanto, aqueles homens que permitiram que aquilo acontecesse, está tudo fixe, não é? Eu acho que... isto mexe-me com os nervos. Ana, avança. Enfim, pronto. Depois há as mulheres que escolhem ficar e lutar. E uma das proponentes disso é aquela que ataca com a foice, que tem assim fogo na venta, não é? E aquelas que preferem sair. Não vale a pena lutar, que vai ser violento, que mais vale sair. E depois, de repente, uma data daquelas mulheres desaparecem do filme, vamos lá, e ficam só aquelas que discutem estas 3 opções. Então elas reúnem-se num... como é que eu chamo aquilo? Um celeiro? Um barracão, mas um barracão tipo com 2 andares, enorme e tal. Elas estão lá em cima. Eu agora não sei quantas, mas estarão para aí umas 15, por aí. E está lá o homem que faz as atas, portanto o tal professor, que faz as atas destas reuniões. Percebe-se muito rapidamente que isto é um homem diferente daquilo que a gente imagina numa comunidade destas, pelo menos que eu imaginaria. É um homem sensível. Ele é filho de uma mulher que desafiou as regras da comunidade
Não é muito claro, pelo menos para mim não ficou muito claro o que é que aconteceu a esta mulher. Eles foram expulsos da comunidade, depois ele entretanto voltou, porque achou que podia servir de alguma forma a essa comunidade, e então ficou, lá está, professor dos alunos. Ele está aqui neste papel de anotar as atas e de fazer as atas destas reuniões e ir apontando e fazer a lista dos prós e dos contras de cada opção que elas têm. E ele ouve-as com atenção e ele respeita a palavra delas. Há uma cena em que ele diz qualquer coisa do género: mas se calhar é melhor concentrar-nos nisto. E uma delas, que até era a mais conservadora, que queria ficar e aguentar com aquilo, vira-se para ele e diz: olá, mas quem és tu agora para estares com não sei o quê? E é muito agressiva. Aliás, esta personagem dela é muito interessante, esta interpretação desta personagem, porque ela, apesar de ser aquela mulher que nos parece que de todas aquelas que estão no celeiro é a que sofre mais, porque o marido dela é muito violento, abusa dela e abusa de algumas das crianças dela, bebe, essas coisas todas, e ela quer ficar, mas percebe-se que há uma revolta nela tão grande, ela não sabe o que é que há de fazer com aquela raiva, parece, e direciona para o sítio que faz menos sentido. Essa violência toda que ela carrega dentro dela. Estes diálogos que elas vão tendo, eles estendem-se por alguns dias. Elas não têm muito tempo para decidir, porque eventualmente elas sabem que eles vão voltar. Vão conseguir pagar a fiança, não sei o quê. Aliás, esse é o objetivo, eles vão para lá, os homens são presos, mas elas sabem que eles estão a fazer esforços para lhes pagar a fiança. Então elas não têm assim muito tempo para decidir. E o que nós estamos a ver são mulheres de facto a falar e a tentar decidir o que é hão de fazer. Isto dito assim, parece uma seca. Eu quando vi que tínhamos o filme para ver A Voz das Mulheres, nós até tínhamos em inglês o título Women Talking. Eu, que até me considero uma feminista, pensei, fogo, mas eu vou estar o filme todo a ver mulheres a conversar, por amor de Deus. Mas as conversas são muito interessantes, todas elas têm uma série de conflitos interiores que misturam a religião, as expectativas dos homens, as expectativas de Deus, as expectativas que lhes disseram ser de Deus, não é? Nós percebemos que são mulheres fortes, que são mulheres muito resistentes, muito resilientes e inteligentes, ou seja, não têm a formação. Se bem que eu diria que mesmo estes homens não têm assim, uma formação intelectual muito... como é que se diz? Muito avançada, não é? Mas, enfim, mas eu não acho que isso interesse muito. Aqui nem acho que o problema seja a formação intelectual, não é? Eu acho que aqui o que interessa é a formação emocional, não é? E enfim, se calhar dizerem a estes rapazes que podem fazer determinadas coisas e não só dizendo concretamente, mas também na forma como eles vivem, eles entenderem que as mulheres estão ali para os servir e mais nada, apesar de eles saberem que a violação está completamente errada e por isso é que os outros faziam isso às escondidas, não é? Então, é assim, aborda todas estas questões complicadas de eles estarem todos a ser educados naquele meio, de muitas delas também perpetuarem esse sistema. No fundo é o reconhecimento que o sistema que as está a oprimir também está a gerar homens abusivos. Portanto, não é que aqueles rapazes sejam maus ou sejam abusivos à partida, mas que o sistema em que eles os estão a criar pode, eventualmente, criar esse tipo de homem. E elas, no fundo, estão a discutir se querem viver com isso, se conseguem viver com isso, se vale a pena lutar contra isso dentro daquele sistema ou sair. Portanto, eu achei estas discussões muito, muito interessantes. Eu fiquei presa no filme do início ao fim. Nós não estamos só dentro do celeiro. Há muitas imagens de outras situações que aconteceram. Assim, o filme é muito pesado, ok? Portanto, fala-se aqui muito de abuso sexual, violação, enfim, falam de uma rapariga que a dada altura decide que quer deixar de ser rapariga e quer ser rapaz, por causa de algo que lhe aconteceu, também não vos quero contar tudo. Mas é um filme bastante pesado. Mas é ao mesmo tempo um filme delicado,
mas muito forte e poético. Eu achei um filme, de certa forma, um pouco feminino. É assim, é óbvio, de género. Praticamente só ouvimos mulheres, isto é feito por mulheres, baseado num livro escrito por mulher, portanto acho que é natural que seja feminino, mas que é uma mistura de algo que é, ao mesmo tempo, frágil e delicado, mas forte e resiliente. E que é sobrevivente, e que quer sobreviver, e que quer continuar. Então há uma força anímica muito grande. Depois, claro, cada personagem tem as suas características, portanto nós temos esta que é ultraconservadora, mas ao mesmo tempo eu acho que é como se fosse um animal selvagem enjaulado, é o que me parece. E então começa a disparar em todas as direções, praticamente. Tem muita violência contida e ela não sabe o que é que há de fazer com aquilo. E também não sabe bem... Parece que ela não sabe de onde é que aquilo vem quando é muito claro de onde é que aquilo vem. É porque ela é abusada e os filhos, e vê os filhos serem abusados e ela não sabe o que é que há de fazer. Porque ninguém lhe ensinou como é que ela há de fazer e lidar com aquilo. Depois são as mães destas mulheres que as educaram também. Há uma mulher que é assim, será a mais inteligente, é a mais lógica, ela é muito lógica, que está grávida e é uma gravidez que vem da violação. E depois é chamada de prostituta por uma delas pela tal, que é muito agressiva, lá está, aquela agressividade que é... Então, algumas destas conversas, alguns destes conflitos são difíceis de seguir porque são conversas difíceis de ter, não é? E tu tomas, eu pelo menos falo por mim, eu tomava logo o partido por uma delas e ficava irritada com a outra, mas caramba, são tudo mulheres que nasceram ali, que cresceram naquela realidade, que foram educadas daquela forma. É muito difícil sair de um... É muito difícil, se não te deram ferramentas, tu saberes como te libertares de algo que te está a oprimir. É muito difícil. Então, eu acho que é através destas conversas, através destas discussões, que às vezes são muito acesas, que às vezes são muito violentas, que elas vão chegando a pouco e pouco a um consenso, mas é quase mesmo até ao final. Há também uma rapariga mais nova, que aqui no filme tem uns... Não sei, ela parece-me ter pai uns 15 anos. E percebe-se que é também uma rapariga inteligente e forte, ela é assim um bocadinho atlética. E há uma cena no filme em que eu pensei, esta miúda se calhar ia gostar de ir para ciências, para física ou uma coisa assim. Uma cena que ela faz com um balde de água e é uma rapariga curiosa também. E eu acho que ela percebe também, ela está a assistir a estas conversas, não interage tanto. Portanto, quem está a conversar são mais as mulheres adultas, as mães destas mulheres, etc. Portanto, estas mulheres mais jovens, estas raparigas mais jovens, estão mais a assistir. E aquilo que eu vejo nos olhos dela, mas se calhar estou a projetar, é que ela começa a ver o seu futuro e ela não gosta muito do futuro que está a ver. Okay? Eu gostei muito do filme, eu acho que está muito bem filmado, gostei muito dos diálogos, consigo perceber perfeitamente porque é que ganhou o Oscar para melhor argumento adaptado. Entre a Frances McDormand, que é uma atriz muito conhecida, mas tem um papel muito, muito pequenino. Ela também é produtora deste filme. E até é curioso vê-la no filme pelo que lhe acontece ao longo do filme também. É isso, ouçam. Eu aconselho-vos, deixando a nota, que é um filme pesado, mas é um filme pesado, mas belo. Portanto, eu acho que é uma obra bela ao mesmo tempo. Okay? Mas sim, mas a temática é bastante pesada. É isso, eu gostei muito deste filme, achei-o muito bonito, muito bem escrito, não me aborreceu de todo, apesar de ser sobretudo estas conversas que nós estamos a acompanhar, lá está, em diferentes sítios desta colónia, não estamos só ali naquele celeiro, e há uma ou outra situação, mas é um filme calmo. Okay? Há ali, a dada altura, uma urgência, que elas têm de decidir, porque já está a voltar um deles e para ver se consegue angariar o dinheiro e tal, mas, portanto, há ali um picozito de suspense, mas é sobretudo, eu acho, um filme de reflexão. Até, de certa forma, um pouco... Eu ia dizer meditativo. Se calhar meditativo não, porque elas irritam-se ali em vários pontos, mas... Não sei, está um filme assim... Eu gostei muito do filme. Espero que vocês tenham a oportunidade de ver. Se já viram, digam-me o que é que acharam e até à próxima. Tchau, tchau.